Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Namo Vishnu Padaya Srimati Hridayananda Bhaskar Swami Dinami Namo Hare Krishna. Então, nós estamos dentro do Srimad Bhagavatam, 11º canto, 16º capítulo, no verso 3. Então, a gente está começando um capítulo novo aqui, e no começo desse capítulo, Uddhava está fazendo perguntas a Krishna e perguntando sobre ele mesmo. Então, o verso passado era um tópico que não foi tão espiritualizado, que era um tópico sobre os superpoderes do yoga. E aí, no final do capítulo, Krishna chamou a atenção de novo a sua própria pessoa. E aí, então, Uddhava concentra agora em perguntar mais sobre o próprio Deus, né? Então esse capítulo vai ser dedicado a gente entender mais a natureza de Deus, a natureza de Krishna. Então vamos ler o verso 3 juntos. Yeshu, Yeshu, Chabuteshu, Bhaktya Tvam Paramarsyaham, Upasina Prapadyantem, Samsiddhim Tadvadeshvamem, Yeshu Yeshu Chabuteshu, Bhaktya Tvam Paramarshayam, Upasina Prapadyantem, Samsiddhim Tadvadashvamem, Yeshu Yeshu Chabuteshu, Bhaktya Tvam Paramarshayam, Upasina Prapadyantem, Samsiddhim Tadvadashvamem, Yeshu Yeshu Chabuteshu, Bhaktya Tvam Paramarshayam, Upasina Prapadyantem, Samsiddhim Tadvadashvamem. Yeshu Yeshu. Em quais várias? Cham, também. Bhuteshu, formas. Bhaktyam, com bhakti, com devoção. Tvam, a ti. Paramarishayam, os grandes sábios. Upasinam, adorando. Prapadyantem, alcançam. Samsiddhim, perfeição. Tad, isto. Vadashvam, por favor, fala. Me. Repita comigo. Fale-me, por favor, das perfeições que os grandes sábios alcançam por adorar-te com devoção. Além disso, faze a gentileza de explicar que diferentes formas tuas
eles adoram. Vou repetir sozinho. Fale-me, por favor, das perfeições que os grandes sábios alcançam por adorar-te com devoção. Além disso, faz a gentileza de explicar que diferentes formas tuas eles adoram. É uma pergunta interessante, bacana, né? Aqui é os Parama Risha, os Parama Rishis. Rishi já é o sábio, tá? O Parama, o supremo, o máximo, né? Então os melhores, os grandes sábios em Bhakti, aqui que eles atingem, qual que é o resultado de você, né, perfeitamente cultivar Bhakti com Krishna e que forma eles estão adorando o Senhor. Então é uma pergunta bem bacana, né? Vai ter boas respostas. Significado. Sri Uddhava indaga nesta passagem sobre as opulências espirituais do Senhor. Então, de novo, a gente usa, né? Eu falei na última aula, a gente usa esse termo, né? Opulências, né? Que vem da palavra, quando a gente fala Bhagavan, até toda hora que Krishna fala, está escrito Sri Bhagavan Uvacha, né? A Bhagavad Gita é a canção Gita de Bhagavan. Então, esse Bhag a tradução é opulências, é qualidades ricas, é qualidades positivas. Então é traduzido como opulências. É uma palavra meio engraçada em português, mas o sentido é assim, as grandezas, né, as glórias. A gente talvez traduziria também, entendeu? Então as glórias, as grandezas, os poderes. Então isso quer dizer essa palavra opulências, né? Então Arjuna quer ouvir sobre isso. E como eu falei também na aula passada, né, na Bhagavad Gita isso é um dos tópicos, né, bem apresentados nessas opulências de Krishna, né? Tem vários capítulos que vão fazendo isso para a gente entender como uma apresentação, né? De novo, isso aqui imagina que a gente está falando para um público que ainda não entendeu Deus. De novo, aqui no Ocidente, aqui no planeta Terra hoje, agora em 2020, né, a gente tem tantas tradições devocionais há tantos milênios, né, dominaram a nossa cultura nos últimos 2000 anos, então pra gente já, ok, já sei disso, isso aí já martelaram em mim, isso aí, né? Então a gente já conhece esse assunto um pouco mais, a gente tem uma noção boa, né, assim, tem uma noção o que é Deus Todo-Poderoso, a gente tem uma noção, a gente tem vários termos, assim, você pega qualquer pessoa na rua, ele consegue fazer uma lista razoável, assim, né, me fala algumas das glórias de Deus, né? Acho que ele é o Criador, ele é o todo amor, né? Acho que qualquer um começa a fazer uma listinha assim razoável. Mas aqui não, aqui assim a ideia, aqui lembra, Krishna veio para introduzir esse conceito ao mundo, reintroduzir tecnicamente, mas então esse aqui é o livro base, esse aqui é a instrução anterior a essas tradições devocionais que dominaram a nossa cultura. Então isso aqui é um papo para quem não tem firmeza nesse assunto de Deus, não entendeu bem, ou como a gente vai ver que vai ser também um assunto aqui, como sempre é um assunto quando a gente está falando do yoga, né, do despertar do caminho espiritual védico, do caminho espiritual do yoga, ou as pessoas que ainda, será que eu sou Deus? Né? Tem aquela confusão, né? Shankara, aquela confusãozinha assim, Adwaita, então quer dizer que eu sou Deus. Então também o propósito desse tipo de trecho, capítulo, instrução, como a gente vê na Bhagavad Gita e vê aqui, é para você falar, peraí, eu não encaixo bem nessa descrição. Então aqui ao descrever essas opulências de Deus, a gente, né, entrando mais em detalhes, não, aqui é só a pergunta. Mas a gente vai ver, eu acho que eu não encaixo, né? Nos Yoga Sutras de Patanjali, por exemplo, Patanjali faz isso também, só que ele faz isso só com 6 sutras, se eu não me engano, 6 ou 7, agora esqueci. Ele faz isso só com 6 ou 7 sutras, explicando quem é Ishvara. E aí ele fala, ele é o guru dos anciões e tal, e você fala, acho que não sou eu. Ele é livre de todo karma, você fala, definitivamente não sou eu, né? E ele vai fazer uma listinha rápida de 6 assim, que qualquer pessoa com mínimo de bom senso vai falar, não,
ele deve estar falando de outra pessoa, né? Eu acho que não sou eu, né? Claramente assim, ele está falando de outra pessoa. Mas aqui não, aqui vai entrar em maior detalhe. Também para a gente não só distinguir, né? Saber que, não, eu sou divino, mas eu sou centelha de Deus e tem, né? Bhagavan e tem eu, Atma, né? Então tenho duas coisas aí. E também para eu entender melhor quem é Bhagavan, quem é Deus, quem é Krishna, entender melhor. Então é para isso que serve essa tradição. Bom, então vou começar de novo. Sri Uddhava indaga nessa passagem sobre as opulências espirituais do Senhor, constituídas em primeiro lugar de suas expansões Vishnu Tattva, tais como Vasudeva, Sankarshana, Pradyumna e Aniruddha. Por adorar diferentes expansões plenárias do Senhor, alcança-se perfeições específicas, e Sri Uddhava quer estar informado sobre isso. Então agora é um tema bem específico, a tradição védica, que é um pouco confuso para quem está assim entrando, tá? Não é uma coisa assim de fácil assimilação, porque isso não é um assunto que você vai ter captado nas tradições devocionais, né, que predominam aqui no Ocidente. Então isso não vai estar. Você nunca ouviu falar disso. Então é uma coisa, opa, peraí, tá vendo? Essa opulência de Deus eu não conhecia. Então essa opulência, a gente vai começar falando dessas diferentes expansões, essa palavra é boa, expansões de Deus, ou seja, diferentes manifestações desse um único Deus. Né? Como a gente fala, essa é a característica da descrição de Deus na cultura do yoga, nos Vedas. Né? Que um devoto usou esse termo, né? O monoteísmo polifórmico. Né? Então é monoteísmo, Deus é um só. Mas na sua opulência, numa das suas opulências, sua grandeza infinita, ele consegue se expandir. Essa palavra aqui, expansões plenárias, esse plenárias é só da palavra pleno, total, né? Só isso. Não é plenário assim de congresso, essas coisas. Então, pleno, cheio, então da expansão completa. Então Deus, na sua infinita grandeza, ele se apresenta completamente, plenamente, de infinitas formas, ilimitadas formas. Entendeu? Então ele tem outras manifestações dele mesmo que são ele. Então tem todo o poder dele ainda assim. Então esse é um tema assim, interessante. A ideia que eu gosto muito do exemplo que se dá da vela, né? Que se acende uma vela, aí tem aquela chaminha, ok. Aí eu pego aquela vela e eu acendo outra vela com ela. Então aquele mesmo poder da vela, agora eu tenho duas velas exatamente com o mesmo poder. Não é que aquela vela, não é cada vez que eu acendo uma outra vela, a chaminha vai ficando menor. Não, ela continua a mesma poder e vai se expandindo. Aí você pode, né, acender 1000 velas e todas elas vão ter a mesma potência da primeira vela, certo? Então é legal essa visualização, assim, ajuda a entender, pelo menos para mim ajudou. Então, expansão plenária. E aí a gente vai entrar nos detalhes, aí para os universitários aí quiserem entrar a fundo nos detalhes, que é essa questão das primeiras expansões indo além de Krishna, que são essas, Vasudeva, Sankarshana, Pradyumna e Aniruddha. Aí isso vai cair na prova, não estou brincando. Mas aí você vai ter que entender. Aí de cada uma dessas vai ter um aspecto diferente do efeito de devoção. Bem avançado, pode deixar que ninguém memoriza isso não, fica tranquilo. Ok, verso 4, repita comigo. Ó meu Senhor, mantenedor de tudo, embora sejas a super-alma de todas as entidades vivas, permaneces oculto. Dessa maneira, confundidas por ti, as entidades vivas não podem ver-te
embora as estejas vendo. Bacana esse verso, né? Vou repetir sozinho. Ó meu Senhor, mantenedor de tudo, embora sejas a super-alma de todas as entidades vivas, permaneces oculto. Dessa maneira, confundidas por ti, as entidades vivas não podem ver-te, embora as estejas vendo. Bem legal, né? Então isso aí já começa, como eu falei também, faz parte desses textos sagrados aqui, Uddhava faz, Arjuna faz também na Bhagavad Gita. Ao fazer a pergunta, ao falar, já está passando o ensinamento, né? Está perguntando, mas já está ensinando ao perguntar, né? Ensina perguntando. Então aqui, o Uddhava está ainda tecnicamente, né, glorificando Krishna, tipo, empolgando ele, né, para ele responder as perguntas dele, mas ele já está também compartilhando a sua sabedoria. E essa aqui é uma visão bem legal, né? O outro conceito da cultura védica, né, explicado na Bhagavad Gita, esse sim explicado na Bhagavad Gita, esse conceito da super-alma, Paramatma, essa outra expansão de Deus. Essa expansão específica, chamada Paramatma, que é traduzido como super-alma, que ela entra dentro de todo ser vivo, ela está do seu lado, junto com você aí dentro, em cada corpo. Tem você e do seu lado tem Deus. É um conceito muito bonito, muito íntimo, né? Que você está lá, você está literalmente lado a lado com Deus. Deus está do seu lado mesmo, sempre. Você está aí nesse corpo aí, está do seu lado. Aí você está no corpo de cachorro, está do seu lado, corpo de porco, de minhoca. Ele está lá do seu lado sempre, por mais que você vá lá e xingue ele. Isso é amor. Por mais que você faça, esqueça, ignore, xingue, você vai se arrastando para todo tipo de lugar horrível e corpo horrível, ele está lá com você. Isso é amor, né? Está lá do seu lado, sempre lá do seu lado, sempre lá querendo te ajudar. É muito bonito o conceito de Paramatma. Então ele fala assim, você está lá do lado, você está do ladinho de todo mundo. E ainda assim, eles não conseguem lhe ver. Por quê? Confundidas por ti, ou seja, o poder ilusório, o poder de a gente se identificar com a matéria também é um poder de Deus. Todo poder é de Deus. Maya. Então, com esse poder de Deus, mas por que Deus criou esse poder? Porque você quis, que você precisa, você escolheu, você tem livre-arbítrio. Então, se você quer fingir que Deus não existe, Ele gentilmente lhe dá permissão para fazer até isso mesmo, para você fingir que, né, ele não existe. Então ele te dá esse poder, que seria impossível, que se você sem o véu da ilusão, você vai ver que Deus está em tudo e todos. Você só vai ver Deus para todo lado. Então, se você não está afim disso, quem que pode te dar o poder de você não... É só Ele, Krishna. Então Ele te dá a Maya, para você não ter que ver Ele. Ele respeita a sua privacidade, as suas escolhas. Você não quer me ver, tudo bem. Só que eu estou em todo lugar, então eu vou ter que fazer uma mágica aqui. Eu não posso deixar de estar em todo lugar, mas pelo menos você vai achar que eu não estou aqui. Interessante esse conceito, né? Então esse verso é bem interessante, né? Tem alguns conceitos importantes aqui, o conceito de Paramatma e o conceito de Maya. E aí né, termina falando, mas você, Krishna, você está vendo todo mundo. Porque ele não está iludido, ele está vendo todo mundo. Então a boa e a má notícia é que Deus está com você, vendo tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você fala, ele está lá. Mas ele é bonzinho, ele é tranquilo, ele não vai te julgar. Ele sabe que você está no processo, assim, passando por uma fase. É uma fase, depois passa, né? A gente não faz assim com criancinha, né? É uma fase. Tudo bem. Você não deixa de amar seu filho porque ele está sendo doidão, né? Tá a fase, isso aí. Então a gente está nesse momento.
Significado: o Senhor existe como a super-alma dentro de tudo. Ele também aparece sob várias encarnações ou às vezes concede a um devoto o poder de agir como uma encarnação. Os não devotos, todavia, desconhecem todas essas formas do Senhor. As confusas almas condicionadas pensam que o desfrutador supremo, Sri Krishna, na verdade deve ser desfrutado por elas em seu gozo dos sentidos. Orando a Deus por bênçãos materiais específicas e supondo que a criação de Deus é sua propriedade, os não devotos não conseguem compreender a verdadeira forma do Senhor. Por isso, eles permanecem tolos e perplexos. Dentro do universo, tudo está sujeito à criação, manutenção e destruição. Logo, a super-alma é o único verdadeiro controlador no mundo material. Infelizmente, quando a super-alma aparece sobre várias encarnações, para esclarecer sua posição, pessoas ignorantes pensam que a super-alma é outra mera criação dos modos da natureza material. Como se declara neste verso, eles não podem ver aquela pessoa que os está de fato vendo e simplesmente permanecem confusos. Vamos ler mais um verso. Verso 5. Leiam comigo. Ó poderosíssimo Senhor, por favor, explica-me tuas inumeráveis potências que manifestas na terra, no céu, no inferno e de fato em todas as direções. Ofereço minhas humildes referências a teus pés de lótus, que são refúgio de todos os lugares sagrados. Vou repetir sozinho. Ó poderosíssimo Senhor, por favor, explique-me tuas inumeráveis potências que manifestas na terra, no céu, no inferno e de fato em todas as direções. Ofereço minhas humildes reverências a teus pés de lótus, que são refúgio de todos os lugares sagrados. Então, de novo, um verso devocional e o foco, que agora o Uddhava acabou as suas perguntas, ele levou 5 versos para formular a sua pergunta, lançou o tema, que esse é o relacionamento discípulo-mestre, perguntas e respostas. Então, ele está fazendo suas perguntas, mas também faz parte do relacionamento, essa oferência de oferecendo reverências, essa humildade. No caso aqui, ele está falando diretamente com Krishna, então, mais do que nunca, ele está absolutamente cheio de reverências, porque ele é devoto perfeito de Krishna. Então, ele está fazendo a pergunta, e a pergunta é essa: opulências, seus poderes. Eu quero conhecer mais sobre como você manifesta essas opulências, esses poderes em diferentes lugares. Como é que você faz isso? E aí ele termina falando, oferecendo as reverências aos pés de lótus, essa expressão típica da cultura védica, os pés, porque os pés é o ponto mais baixo da pessoa, então humildemente você vai para o mais baixo mesmo. Então os pés, só que de lótus, porque é de Deus, são perfeitos. E aí ele fala que que é o refúgio de todos os lugares sagrados, Esse é um tema, jogou um ensinamentozinho lá no final, que todo lugar sagrado, o que torna um lugar sagrado é porque ele é dedicado a Deus, ele é ligado a Deus de alguma forma. Então isso torna um lugar sagrado. É o refúgio de qualquer lugar sagrado, é o próprio Senhor. Legal, Então vamos ver aqui o significado e a gente pode encerrar, eu acho. Aqui o Uddhava indaga sobre as potências materiais e espirituais do Senhor, conforme se manifestam dentro de nosso universo. Então ele especificamente quer saber como é que se manifesta
aqui no universo. Assim como os animais ou insetos comuns que vivem nas cidades não podem apreciar as consecuções científicas, culturais ou militares do homem, da mesma forma, os materialistas tolos não podem apreciar as poderosas opulências da personalidade de Deus, nem mesmo aquelas manifestadas dentro de nosso universo. Para a apreciação dos seres humanos comuns, Uddhava solicita ao Senhor que revele exatamente como e em que formas ele expande suas potências. Como já se explicou, o Senhor é o ingrediente especial de tudo que existe, e assim qualquer manifestação poderosa ou opulenta deve, em última análise, repousar no próprio Senhor. Então é exatamente assim, a gente tem um paralelo bem marcado assim com a Bhagavad Gita, né? Exatamente essa mesma sequência, assim, onde Arjuna faz essa pergunta, ele quer ver, né, como se fosse para ele, mas na verdade, né, para ajudar as pessoas a entenderem a posição de Deus. Bom, vamos fazer só mais um verso aqui agora, que a gente vai começar a responder. Verso 6. A Suprema Personalidade de Deus disse: A Suprema Personalidade de Deus disse: Ó melhor daqueles que sabem como indagar. Ó melhor daqueles que sabem como indagar. No campo de batalha de Kurukshetra, Arjuna, desejoso de lutar com seus rivais, fez-me a mesma pergunta que agora estás apresentando. Legal, né? Vou repetir aqui. A Suprema Personalidade de Deus disse: ó melhor daqueles que sabem como indagar. No campo de batalha de Kurukshetra, Arjuna, desejoso de lutar com seus rivais, fez-me a mesma pergunta que agora está apresentando. Significado: o Sr. Krishna estava satisfeito pelo fato de seus dois amigos, Arjuna e Uddhava, terem apresentado a mesma pergunta acerca das opulências da personalidade de Deus. O Senhor considerou maravilhoso que seus dois queridos amigos tivessem feito exatamente a mesma pergunta. Então, realmente tem esses paralelos, a gente gosta de traçar sempre, né? O Uddhava Gita e a Bhagavad Gita, certamente, né? Está cheio de paralelos, e a gente vê algumas instruções sendo repetidas. Aqui na Uddhava Gita, de forma mais extensa, mais profunda, mais rica, né? Tem vários ensinamentos específicos na Uddhava Gita que a gente não tem na Bhagavad Gita. Então, assim, é um complemento maravilhoso, assim, para quem está se aprofundando nos ensinamentos de Krishna. Basicamente é Bhagavad Gita, Uddhava Gita, e você vai ter todos os ensinamentos de Krishna apresentados, né? Então, ele está aqui, é legal a gente ver também, né, essa ligação, né? A gente vê realmente como é uma cultura assim, bem conectada, tem, né, não é um texto que solta aqui, um outro texto ali, não. Um texto está fazendo referência ao outro evento, né? Porque aqui no final, né, para quem não lembra, o Uddhava Gita está acontecendo nos últimos dias da presença de Krishna na Terra. Krishna está prestes a ir embora. Ele vai embora daqui a uns 7 dias. Não sei se ele já está falando um tempo, mas ele começa falando: daqui a uma semana eu vou embora. Então é assim, é o último. Daqui a 7 dias fui. E ele fala para ele também: não fica muito não, que vai começar a Kali Yuga. Cai fora também. Ele fala para Uddhava no comecinho, né? Fala: vou te falar, se me faz esse favor, leva esse Uddhava Gita, né? Leva esse curso. Não tinha os cursos online antigamente, senão tinha resolvido. Botava online e ele ia, mas não tinha. Então ele fala: Uddhava, eu vou jogar para você, você vai ser a minha câmera, você grava tudo aqui e leva para o pessoal lá de Badarikashrama, tá bom? Que eles estão esperando, fiquei de lá, não deu tempo, me enrolei. Você leva para eles, eles estão esperando fazer um retiro lá, tá? Faz esse retiro e cai fora, que vai começar a Kali Yuga. Isso ele falando, né? 5.000 anos atrás, se ele soubesse. Não, ele sabia. Aí, como é que ia ficar a coisa? Mas enfim,
Então, fica a instrução para vocês também, né? A gente tem que absorver esse conhecimento e cair fora também. Porque a Kali Yuga está rolando quente. Então é isso. Muito obrigado pelo seu tempo e paciência. Que Krishna abençoe vocês com boas perguntas sobre a espiritualidade também, que nem Shri Uddhava. Hare Krishna.